Hora de falar sobre o São Paulo, que voltou a vencer depois da eliminação na Copa do Brasil. No meio de semana, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no tempo normal e 3-0 nos pênaltis. Muitas críticas, cobranças, a saída de Jandrei, a venda iminente de Lucas Ferreira, mas dentro de campo, São Paulo venceu Vitória por 2-0 na noite desse sábado. Os gols marcados por Bobadilha no primeiro tempo e Sabino na etapa final, resultado que mantém o São Paulo em alta no Campeonato Brasileiro. Tricolor vinha numa sequência de 5 vitórias consecutivas antes da eliminação para o Atlético Paranaense. Com a vitória desse sábado, São Paulo pulou para o 6º lugar com 28 pontos. É bem verdade que a rodada está apenas começando e o São Paulo pode acabar perdendo posições, mas nesse exato momento o São Paulo é o 6º colocado, os mesmos 28 pontos do Mirassol. A grande diferença é que o time do interior de São Paulo tem 2 partidas a menos em relação ao São Paulo. Para o torcedor que temia o risco de rebaixamento do time, algumas rodadas atrás, antes da contratação de Hernan Crespo, enorme recuperação. O Crespo tem, sob o comando do São Paulo, 6 vitórias e 2 derrotas, uma derrota das mais dolorosas, essa eliminação para o Atlético Paranaense. Hora de falar sobre o São Paulo. Para responder uma pergunta que surgiu nas últimas horas, o Tricolor tentou mesmo a contratação de Matias Arezzo, uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Grêmio. Essa informação foi publicada no Rio Grande do Sul. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma fonte do São Paulo que fez um alerta importante. A pessoa lembrou: Nicola, quantos jogos o Arezzo já disputou no Brasileiro? Fui checar, 7 partidas. E esse questionamento feito pelo dirigente do São Paulo foi para dizer que não há por que contratar alguém que não poderá disputar o Campeonato Brasileiro. Você sabe que o limite de jogos é de 6 partidas. A partir do momento em que um atleta completa 7 jogos, ele fica impedido de disputar o Brasileirão por outro clube. O São Paulo não vai gastar dinheiro para contratar alguém que só possa atuar nas Copas. A informação que veio do Sul é de que o São Paulo gostaria de ter o Arezzo por empréstimo até o fim da temporada, assumindo 100% dos salários. Dá para assegurar que depois do dinheiro o São Paulo vai em busca de outras contratações, mas os nomes têm sido debatidos com o Crespo por telefone. O argentino é esperado a partir da próxima segunda-feira no CT da Barra Funda para debater sobre saídas no elenco e também chegadas. Só para completar em relação ao Arezzo, na atual temporada, 23 jogos, 6 gols e 2 assistências, ele havia sido comprado do Granada da Espanha por 3 milhões de euros. Bora falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor pode contratar um goleiro depois de fechar a transferência de Jandrei para o Juventude. O reserva do Rafael, que teve mais uma oportunidade no meio de semana na eliminação contra o Atlético Paranaense, não joga mais no São Paulo, pelo menos nessa temporada. Empréstimo até dezembro, o São Paulo não cobra nada e ainda paga 50% dos salários. Informação importante, cheguei a dizer para vocês nos últimos dias que o Jandrei, apesar de reserva e com enormes dificuldades, custava 300 mil reais por mês. A informação é quase correta. Ele ganha mais do que 300 mil, algo na casa dos 350 mil mensais. Juventude deixou bem claro desde o início das tratativas que não tinha como arcar com 100% dos salários. São Paulo se comprometeu a investir metade da grana. Pois bem, São Paulo vai contratar um substituto para o Jandrei para ser uma sombra para o goleiro Rafael. O nome do Carlos Miguel está completamente descartado. O São Paulo não tem condição financeira de fazer um investimento desse tamanho e nem pretende contratar alguém, pelo menos nesse momento. A ideia é que Leandro, de 20 anos de idade, e Young, de 23 anos, tenham minutos, caso o Rafael não seja utilizado. Acho a atitude correta de um São Paulo que precisa economizar e dar oportunidade para os meninos que vêm de cotinha, senão qual a justificativa de você ter categorias de base? Só para completar, Lucas Moura participou durante treinos da semana inteira e ficará à disposição entre os relacionados para o jogo contra o Vitória. A tendência é que ele ganhe alguns minutos na preparação para o confronto contra o Atlético Nacional da Colômbia. A partir da próxima semana tem 8ª de final de Libertadores da América. Bora falar agora sobre o São Paulo. Tricolor buscou nas últimas horas a contratação de um zagueiro, conversou com o Juan Tressolti, negociou também com o Rafael Tolói, entre outras possibilidades, mas não chegou a acordos financeiros e o prazo de inscrições para que o Tricolor registre um novo zagueiro para a disputa das 8ª de final da Libertadores da América já se encerrou nessa sexta-feira. Cheguei a conversar com o presidente Júlio Casares antes de gravar esse vídeo e ouvi dele o seguinte, abre aspas:
Vamos com o elenco que a gente tem e estamos bastante confiantes, fecha aspas. A busca apressada do São Paulo por um zagueiro se tornou ainda mais importante depois de uma contusão do Arboleda, que vai parar por pelo menos um mês. Já existia a intenção do Hernan Crespo, assim que chegou, da contratação de um lateral direito, de um zagueiro e de mais um atacante. Com a contusão do Arboleda, essa necessidade se tornou ainda mais evidente, mas o São Paulo não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos e sem conseguir fechar um contrato com um zagueiro que chegue para a disputa das oitavas, o Tricolor abortou temporariamente essa ideia. Só para completar em relação ao São Paulo, o Tricolor ainda não bateu o martelo em relação à venda do Lucas Ferreira para o Shakhtar. Tudo porque o Olympiacos da Grécia apareceu nas últimas horas disposto a cobrir a oferta dos 10 milhões de euros sugeridos pelo time ucraniano. O São Paulo vai tentar se fazer valer de um leilão para aumentar essas cifras. Quanto mais dinheiro, melhor o negócio. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.